Hi, minasan, konnichiwa! Aqui é o Ricardo Cruz e hoje a gente vai fazer uma homenagem a uma das músicas mais legais da trilha sonora de Yu Yu Hakusho, Taiyo ga Mata Kagayaku Toki. É um dos encerramentos da série que no Brasil foi traduzido como A Carta. Eu até resolvi fazer uma homenagem para a música, eu gravei a música e a gente vai escutar ela agora. E em seguida a gente vai fazer a análise e aprender um pouquinho de japonês com essa música também. Vamos lá! Então vamos fazer uma análise bem rápida dessa letra e tentar aprender um pouquinho de japonês através dela. A primeira frase que a gente tem é Tegami ga todoitara fu o kirazu ni. Tegami significa carta. Todoku é o verbo que está flexionado, está conjugado para condicional aí, todoitara. Então, tegami ga todoitara significa quando a carta chegar, se a carta chegar, né? Ele é condicional, mas dependendo do contexto tem essa ideia de quando a carta chegar, que é o contexto aqui da música. Fu o kirazu ni. Esse fu, você já deve ter visto bastante de repente em Naruto, muitos animes usam esse kanji que é de selo, né? Num contexto em que você está selando espíritos, você coloca esse ideograma escrito num papel e ele é um selo de alguma coisa, ele impede que alguma coisa seja violada. Tá? E no caso de uma carta é o selo da carta, né? Não o selo postal, mas sim o selo que impede do envelope ser aberto. Então, fu o kirazu ni, sem cortar o selo do envelope, né? Kirazu ni é o kiru, verbo cortar, conjugado numa negativa, num tipo de negativa informal. Na sequência, soto shimatte oite. Soto quer dizer gentilmente, silenciosamente, né? Shimatte vem do verbo shimaru, que significa fechar. Shimatte oku, né? Esse oku, que aí tá oite, significa deixar. Você deixar alguma coisa colocada ou feita. Então vai você deixar fechado gentilmente, né? Você não abrir o selo da carta. Toki ga tateba. Toki é tempo, é um kanji muito básico que a gente pode ler também como de horário, né? Ima nanji desu ka? Né? Que horas são agora? É o mesmo ideograma. Toki é uma outra leitura, significa tempo. Toki ga tateba. Tá? Essa expressão toki ga tatsu, a gente pode entender isso como um verbo inteiro. Significa passar o tempo, né? Então, toki ga tateba, aí de novo o verbo conjugado numa forma condicional. Então, quando o tempo passar, se o tempo passar, né? Essa ideia de quando alguma coisa acontecer e se alguma coisa acontecer, ela se mistura um pouco na língua japonesa, usando a mesma forma que é a condicional, que a gente chama de condicional. Então, quando o tempo passar, e vamos ver na sequência. Boku no ima no kimochi, kitto wakaru hazu sa. Tá? Boku no ima no kimochi quer dizer o meu sentimento de agora, ima. Né? Quer dizer o momento atual, agora. Kitto, né? Certamente, com certeza,
Wakaru hazu sa. Wakaru, ele está na linguagem informal, né? Você vai entender com certeza. E esse sa, no final, ele dá uma ênfase à coisa toda. Certamente você vai entender. Saisho de saigo no onegai. Quer dizer, o primeiro e o último pedido, né? Onegai. É um pedido, né? Negai. Então quer dizer que é o único pedido, né? O primeiro e o último pedido que ele vai fazer para essa pessoa, para quem ele está direcionando aí a poesia dessa letra. Vamos para a próxima frase. Yasashiku nareru hodo tsuyoku mo nakute. Né? Quer dizer, eu não sou forte a ponto de me tornar uma pessoa yasashi. Né? Um adjetivo que aparece bastante, talvez seja um pouco até difícil de entender no português, ele não tem uma tradução exata, né? Yasashi a gente costuma traduzir como bondoso, né? Uma pessoa bondosa, mas não é um bondoso do jeito que a gente entende o bondoso, é uma pessoa que realmente está preocupada com a outra, que pensa no bem da outra, né? É um sentimento muito bom. E ele está falando que talvez ele não tenha força para, a ponto de, esse rodô, ele dá essa ideia, né? Yasashiku nareru rodô, a ponto de ser uma pessoa yasashi, né? Ele tem uma contração, né? Yasashiku nareru, se tornar uma pessoa yasashi, bondosa. Rodô, né? A ponto disso. Tsuyoku mo nakute, eu não sou forte nem nada. E aí essa terminação kute, ela faz uma ligação com a frase que vem em seguida, que a gente vai ver agora. Shitamuki ni oroka ni dakishimeatta ne. Essa frase significa, shitamuki ni significa com determinação, algo que você faz com força, assim, com determinação. Oroka ni já é de uma maneira boba, tolamente. Dakishimeatta, né? Nós nos abraçamos um ao outro, né? Então quer dizer, nós nos abraçamos de um jeito tolo, mas de um jeito também determinado. A gente estava querendo fazer isso, tá? Essa é essa frase. Tasogare semaru koro, koko o saru senaka ni. Tá? Então vamos lá. Tasogare é uma palavra que a gente não vai ter uma tradução exata no português, é uma palavra bem bonita de um âmbito poético do japonês. Significa o finalzinho da tarde, ali o crepúsculo, mas ele indica o seu sentimento, aquela tristezinha que dá quando o dia está acabando, quando a luz está indo embora e você se sente por algum motivo triste, né? Que é um sentimento muito comum a muita gente, né? Olhando esse cenário. Isso é tasogare. E semaru é um verbo de ele chegar, se aproximar, mas se aproximar meio que te ameaçando, né? Então tem toda uma construção poética, né? Quando chega aquele finalzinho da tarde melancólico, né? Koro, né? Mais ou menos nesse momento. Koko o saru senaka ni. Senaka é as costas, são as costas, né? Então quer dizer, em direção às costas, que koko o saru. Quer dizer, que saem daqui, que estão indo embora. Então é a ideia da pessoa se virar e caminhar, indo embora, né? Bem simbólico, bem poético. Então, em direção às costas que deixam, que vão embora deste lugar, koko, deste lugar, no momento em que o crepúsculo melancólico se aproxima, o que será que vem depois? Toku no mado kara yuki no ya o iru yo. Kara significa a partir de e o lugar que está indicado antes dele. Então, toku no mado, né, de uma janela distante. Yuki no ya. Yuki é coragem, né, uma palavra bem que aparece o tempo todo em mangás, animes, tokusatsu. Yuki, coragem. Yuki no ya. Ya significa flecha. É o mesmo ya que compõe o nome do Seiya. Seiya. Esse ya é flecha, né? A flecha das estrelas, né? O sei é uma das leituras do kanji de Hoshi, que é estrela, é outro assunto. Mas ya, flecha. Então, yuki no ya, quer dizer, a flecha da coragem. Isso tudo, o iruyo. Esse iru é disparar. Então, vou disparar a flecha da coragem a partir de uma janela lá longe, distante, em direção às costas que deixam esse lugar, mais ou menos ali no crepúsculo entristecedor. Olha que linda poesia. E agora a gente vai para o refrão. Soto wa ame ga mada yamazu ni. Soto quer dizer fora, a parte de fora de algum lugar. Soto wa ame ga, né? Na parte de fora, a chuva. Mada yamazu ni. Yamazu ni é como um estado em que ainda não parou.
né? Então sem parar. E mada é ainda, então ainda nesse estado que não parou, portanto ainda chovendo lá fora. Nureteru hitobito to machi ga soredemo tai o shinjiteru. Então nureteru hitobito to machi ga é pessoas e a cidade molhadas, que estão molhadas, né? Então as pessoas e a cidade estão molhadas e aí vem o ga, que indica o sujeito, né? Então o que tem essas pessoas e a cidade molhada? Soredemo tai o shinjiteru, né? Mesmo assim, mesmo elas estando molhadas, elas acreditam no sol. Taiyo é sol e shinjiteru é acreditam. Então as pessoas, apesar de estarem nesse estado aí molhadas, a cidade também, elas acreditam no sol. Furui melody, nijimu shirueto. Tá? Furui melody é melodia antiga, melodia velha, né? Furui, um adjetivo que significa velho, antigo. E nijimu shirueto, aí é mais poético, né? Nijimu, a gente pode traduzir como algo que vai se borrando, algo que vai se dispersando, algo que era claro e deixa de ser claro. Então uma silhueta que vai aos poucos se dispersando e deixando de existir. E para finalizar, yawa na ikizama ja totemo e ni naranai ne. Ok? Yawa na ikizama quer dizer uma maneira de vida, ikizama, uma forma de viver. Yawa. Yawa é um adjetivo que quer dizer talvez frouxo na nossa gíria, que não é obstinado, que não é determinado. Então, uma forma de viver frouxa, esse já indica o que vem antes, né? Ele indica aqui que tem isso. Eni naranai, que é uma expressão idiomática que significa que, literalmente, e é desenho, eni naranai, naranai é tornar-se, então não se tornam um desenho. Quer dizer, não pega bem, não é uma coisa legal, não fica bonito você viver de uma forma que não seja firme e determinada, né? E esse né, ele dá uma ênfase, é parecido com o nosso né, mas ele também deixa mais cordial, mais simpática essa, vamos dizer, esse conselho, essa fala, não é legal você ter uma vida molenga e seja determinado, né? Deixa mais simpático. Bom, espero que vocês tenham gostado. Pode ser um pouco difícil para algumas pessoas que estão começando agora, mas guardem esse vídeo, escutem a nossa versão da música várias vezes e estudem as palavras que aparecem aqui, as explicações. Por mais que uma parte das pessoas não compreenda totalmente a gramática que a gente falou aqui muito rápido, é interessante vocês verem como a língua japonesa se comporta, principalmente numa situação de poesia, né? Porque a letra nada mais é do que uma poesia do autor, então ele brinca com as palavras. Isso já dá uma referência muito legal para você identificar em outras músicas de repente. Então é isso aí, continua acompanhando a gente, deixa o seu e-mail aqui embaixo que você vai receber conteúdos como esse totalmente de graça no seu e-mail o tempo todo, sempre que a gente produzir, você vai receber no seu e-mail imediatamente, além de que você recebe na hora, agora, um mini curso de japonês de 8 vídeos, mais um e-book totalmente de graça. Você pode começar a aprender japonês a partir de hoje. Então continua com a gente e já né!